Então, por onde é que começamos? Você acha que a Amazônia está sendo destruída pelo agronegócio? Então, assim, quando eu penso, né, no agronegócio dentro do Brasil, eu vejo que é um tema que, se a pessoa não quiser se aprofundar, não tem muita informação na cara, assim, não tem muita coisa explícita, parece que tudo acontece meio por debaixo dos panos. E quando a gente olha na história do Brasil, parece que sempre tem o agronegócio no meio nas propriedades de terra, né? Quando pensa lá nas capitanias hereditárias, quando pensa nas políticas de oligarquia rural, né? Sempre o produtor rural está lá no meio. E a gente tem aquela imagem, geralmente, na mídia, do produtor rural ser um cara mais humilde, ser um cara correto, né? Isso vai ser propagado em novela, vai ser propagado em filme, em música, mas a gente não pensa no grande dono de terra, né? Exato. Que muitas vezes é o cara que vai ter um monte de propriedade que, além de não estar sendo utilizada para nada, né? Muitas vezes ela está meio abandonada. A outra parte ela está sendo, às vezes, destinada para lugares que podiam ser melhores distribuídos, né? Pensa que a maior parte do desmatamento no Brasil, né, até onde eu estudei, ele serve para se plantar soja não para consumo próprio, mas para alimentar gado, para o gado e para o abate. Então já tem toda uma crueldade animal aí no meio que é muito grande aqui dentro. Tem essa parte de que talvez se tivesse uma plantação mais consciente, talvez a gente teria até uma distribuição de alimento maior, né? E aí isso vai para a segurança alimentar das pessoas, né? O tanto que a gente planta aqui, o tanto que a gente exporta, para importar de volta mais caro, isso aumenta o preço de tudo. E aí nesses últimos tempos a gente viu se liberar muito agrotóxico, né? Principalmente, eu acho a coisa mais sinistra, assim, que eu... Somos um dos países que mais consome agrotóxico, né? Então... O que é proibido fora também, aqui é permitido, né? Até teve um estudo eu acho que foi na Inglaterra, que eles fizeram alguns exames de amostra de urina e 90% da urina dos entrevistados ali, né, das cobaias, tinha Roundup, que é veneno cabreiro, né? Tá longe de ser alguma coisa segura e que aqui, se eu não me engano, ele ainda é ilegal, mas é muito utilizado até na rua, os caras passando Roundup, né? E aqui a gente libera um monte de agrotóxico. Hoje está tendo muito uma mudança na composição do que a gente vê no mercado, né? Muitas vezes é uma imitação de alguma coisa, um líquido para parecer leite, é um líquido para parecer uma bebida de fruta, né? E acaba sendo um monte de química junto. E tudo isso está muito ligado ao quanto o agronegócio está explorando a nossa terra, né? E isso sempre em benefício, como você disse, de um grupo muito pequeno, né? Muito pequeno e muito seleto. Aqui em Balneário até a gente tem o caso de comunidades que começaram de invasão aqui, né? Que era uma terra que estava completamente abandonada e hoje está tendo uma briga enorme com a prefeitura para poder... pro pessoal ficar lá, né? Em média, eles fizeram a conta ali de que tem quase 400 famílias morando. Para onde que vai esse pessoal? Tudo isso para deixar aquela terra para um cara que não está fazendo nada com ela. E isso acaba também, a gente vê o desmatamento hoje, o aumento do desmatamento não só da Amazônia, nessa perspectiva que a gente está falando da exploração, né? Do agronegócio, das terras indígenas, do garimpo, como a gente vê no processo urbano também, né? O desmatamento das nossas morrarias, né? Da Mata Atlântica, mas quando a gente vê isso feito por uma população que não tem aonde morar, você tem me parece assim, um impacto da sociedade culpabilizando aquela população e não tem a mesma reflexão nesses detentores, né, do poder e que exploram de modo avassalador os territórios. Né? Sim, sim. Hoje a gente tem na bancada ruralista, a gente tem esse grupinho que, além de já ter dinheiro, já ter poder, eles ainda estão ali envolvidos ativamente na política, né, podendo manipular e propor políticas públicas que ainda favorecem eles para eles continuar nessa hegemonia de tantos anos, né? E o aumento, hoje a gente vê quando você toca na política, né? O aumento do desmatamento nesses últimos anos também, as pessoas dizem, mas sempre houve desmatamento. E o aumento? A que então
É consequência de quê? De que tipo de política, né? Hoje até está tendo essas investigações do garimpo ilegal, né? Exato. O garimpo ilegal cresceu muito de novo nesses últimos tempos e ver quanta gente que está ali envolvido nisso de cabeça mesmo, né? Chefiando a coisa, às vezes é candidato, tem um candidato a deputado, sempre uns caras que estão envolvidos na política também, é por isso que não chega lá, né? Exato. E o que você acha que a gente precisa fazer para mudar isso, esse cenário? Você que é um jovem, que tem essa preocupação toda aí, essa consciência, né, do que vem acontecendo com esse país. Para mudar isso, eu acho que a primeira coisa, assim, a primeira atitude que às vezes me parece a mais difícil é buscar informação e criar consciência das coisas. Porque parece que é um assunto que ele é muito escondido. Ele é muito... Ninguém fala sobre isso abertamente, não se vê em noticiário, não se vê em estudos muito abertos, não se fala muito sobre, né? E principalmente vendo tanto envolvimento político, é entender os planos de governo, né? Entender as atitudes em que não só os partidos, mas os candidatos querem se envolver para melhorar essa situação. Concordo plenamente com a tua reflexão e eu acredito que a gente precisa dar visibilidade ao problema também, né? Em muitas rodas de conversa mesmo, como a gente está tocando aqui. Te agradeço pela possibilidade Eu dessa que agradeço troca. pelo espaço também.